dando um título agora, a mensagem, eu diria para você que é: como estão seus olhos? Como estão seus olhos? Coloca para mim aí, por favor, Mateus capítulo 6, versos 22 e 23. Pode colocar na... Tá bom, pode ser. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. O verso 23 diz: mas quando os olhos são maus, o corpo se enche do quê? Escuridão. Ai, pastor, eu não gosto da escuridão. A gente tem duas opções, três. Foge da escuridão, se torna escuridão, ou leva luz para acabar com a escuridão. A gente escolhe. Mas Jesus deu uma ordem, Jesus deu uma comissão. Ele diz: vós sois o sal da terra. E eu falei disso ontem, ou anteontem. Mas se o sal se tornar insípido, sem sabor e sem o poder de preservação, não serve para nada, a não ser descartado, pisado pelos homens. Quem lembra que eu falei isso esses dias? Mas ele também diz: vós sois o quê? A luz do mundo. E vai além, ele diz que ninguém pode edificar, ninguém pode esconder uma cidade que está edificada sobre um monte. E aí quando ele fala isso, ele não para na história da cidade. Ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Se os meus olhos forem bons, a escuridão não prevalece, mas onde eu vou eu levo luz, e o nome do Senhor é glorificado. Sabe por que Deus quer que você ore e a cura aconteça? Primeiro, porque Ele te ama. Segundo, porque quando a cura é fruto, é produto de oração, de relacionamento com Deus, o nome que vai ser exaltado é do Senhor. E quando alguém ouve que Deus está curando, que Deus está libertando, que Deus está abençoando, que Deus está provendo, que Deus está restaurando famílias, pessoas abrem o coração e começam a querer conhecer o Senhor. A gente não há nada de errado em a gente estimular isso. Vamos orar pela cura, vamos orar pela restauração, vamos orar por libertação, vamos clamar por provisão, por recurso financeiro. Deus não tem crise com nenhuma dessas coisas. A gente é que tem às vezes. A gente é que se acomoda e começa a tratar um monte de dor e enfermidade uma atrás da outra como normal. É o clima, é o tempo, eu dormi muito, eu dormi pouco, eu estou cansado, eu não estou cansado, é porque não sei o que, a virose, isso e aquilo. E eu não estou dizendo que a gente não lide com essas coisas, a gente é humano, está sujeito a todas essas coisas. A gente está sujeito. O que eu estou dizendo é que a gente não pode tratar como comum. Toda vez que acontece algo nesse sentido. Ah, está uma crise no casamento, vai separar. É comum? É comum? Hein? Está tudo bem separar ou continuar casado? Hein? E por que está tudo bem ser miserável? Por que está tudo bem? Se uma pessoa espiritualmente atormentada, aflita, afligida, por que está tudo bem viver doente? Nós temos sido muito seletivos quanto à Bíblia e não deveríamos. A gente deveria e deve crer na palavra de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. Amém? Como estão seus olhos? Seus olhos estão crendo em toda a palavra que sai da boca de Deus? Ou algumas... Espírito Santo é muito fera. Estou falando com respeito, com temor. Ih, pastor blasfemou. Você nem sabe o que é blasfemar. É muito fera. Preste atenção nisso. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Tudo que o diabo quer é que você não enxergue a luz, que eu não enxergue a luz, e a gente continue vivendo uma vida daquele mesmo jeito, reféns dos mesmos problemas. Aí, sabe o que a gente faz? Ao invés de jogar luz onde estava a escuridão, sabe o que a gente começa a fazer? A gente começa a justificar a escuridão. A gente se torna advogado das trevas. Você pode dizer, diga: eu não fui criado por Deus, o Pai das luzes, para ser advogado das trevas. Para de advogar em favor das trevas. Para de justificar. É porque todo mundo casa, separa, porque todo mundo vive na miséria, porque todo mundo está duro, porque todo mundo é oprimido, o diabo levanta, e o diabo se levanta, e porque todo mundo é doente, porque todo... Ei, para.
Se os teus olhos forem bons, o corpo inteiro brilha. E não estou dizendo ausência de lutas, pelo contrário, precisamos levar a luz onde tem escuridão. Significa o quê? Vai ter luta, as trevas vão vir contra a gente, as batalhas vão acontecer, e toda vez a gente vai buscar a luz de Deus. Provérbios 8:1, agora eu pego Provérbios 8. O Provérbios eu não tinha notado aqui. Põe para mim Provérbios 8:1, presta atenção nisso aqui. Espírito Santo, por isso que eu falei que o Espírito Santo é fera. Olha isso aqui. Escutem, pois a sabedoria faz o quê? Chama, está tudo bem. Giovanni, ouçam, porque o entendimento faz o quê? Levanta a voz. Aí o entendimento fala: Giovanni, aumentou o tom. O verso 2 diz assim, ó: no alto dos montes, junto ao caminho, vai num lugar para propagar mais a voz, para que todo mundo veja e ouça. A sabedoria se coloca nas encruzilhadas. Que encruzilhada, gente? Ai, pastor, misericórdia, encruzilhada onde o pessoal faz trabalho. Pelo amor de Deus, é tudo de Deus, a terra inteira é de Deus. O diabo tenta pegar alguma coisa para ele, mas é tudo de Deus. A gente precisa levar a luz. Por que encruzilhada? Por que, gente? Porque num ponto só você pega dois caminhos. Deus é sábio. Por que Deus vai ficar na pontinha aqui e pegar só quem vem aqui? Se Ele pode ficar aqui, e quem passa por ali vê, quem passa por aqui também vê. Quem está entendendo? Encruzilhada é isso aqui. É o cruzamento. Quem vem por um lado vê e ouve, quem vem pelo outro lado vê e ouve, quem vem pelo outro lado vê e ouve, quem vem... A luz de Deus tem que encher toda a terra, como tem que encher toda a nossa vida. E aí a sabedoria vai chamar, aí o entendimento vai levantar a voz, aí Deus vai colocar a sabedoria num lugar alto, de destaque, por onde alguém chegar, vai ver a sabedoria em evidência. Se não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e se ninguém, Jesus disse isso também, acende uma lamparina, uma candeia e coloca debaixo da mesa, ninguém faz isso, coloca no velador, coloca num lugar alto, para iluminar toda a casa, e Deus está dizendo que a sabedoria fica lá no alto do monte. Sabe o que eu entendo? Que a sabedoria é luz. Se os meus olhos forem cheios de sabedoria, minha vida será boa. Olha que palavra. Lembra, se seus olhos forem bons, todo o corpo terá? Se os meus olhos forem cheios de sabedoria, toda minha vida será boa. Eu não falei sobre perfeita. Às vezes a gente está com pouca luz, mas tem. Mas tem. Ai, sabe, pastor, eu queria que a minha saúde fosse como a luz do sol do meio-dia. Não é. Tá bom, mas está pelo menos como a luz da aurora, está melhorando a cada dia, está brilhando mais e mais. Busque a sabedoria. Como estão seus olhos? Está olhando para onde a sabedoria clama, onde a sabedoria fala? Ou está olhando onde as trevas dominam? A gente precisa tomar decisões sérias na nossa vida. A gente precisa parar de negligenciar luz e sabedoria. Alguns posicionamentos, algumas posturas são urgentes, antes que seja tarde demais, antes que situações sejam irreversíveis. A gente tem que parar de relaxar, baixar a guarda e ir entregando tudo, porque no final a tendência natural é relaxar. Está na hora de deixarmos ser naturais, resolver tudo de forma natural e resolver de formas espirituais até o final. Até o final. Andando com Deus, buscando a sabedoria, debaixo da luz de Deus, até nos cenários mais contrários a gente pode enxergar a presença de Deus ali. Olha o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 6. Isaías 6. Põe para mim, por favor. Eu vou começando aqui. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Seu séquito enchia o templo. Cadê o Isaías 6? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto trono, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Interessante que os pés e o rosto estão cobertos, só as do meio estão em ação, voando, mantendo o equilíbrio. Mas por que cobrem o rosto e os pés? Porque esses serafins vieram adorar aquele que é o único caminho. Então os pés dos anjos não são importantes, importantes são os pés do Senhor.
O rosto dos anjos não é importante, não pode tirar a nossa atenção. Fico tão empolgado porque eu vi um anjo que esqueço de ver Deus. Diante do Senhor, não existe nenhuma beleza que possa se comparar. E os anjos estão ali adorando o Senhor. Aí o verso 3 diz: diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Toda a terra, glória é luz ou é trevas? Se os meus olhos forem bons, eu vou enxergar no cenário que eu estou, no momento que eu estou, no meio da luta, do desafio que eu estou. Tem glória ali, eu só preciso olhar bem, mas tem glória ali, tem luz ali. Talvez eu não tenha percebido, talvez eu não tenha notado, talvez eu esteja tão envolvido em olhar para o que está errado, para o que está ruim, que eu não percebi o que está bom, mas nessa noite Deus está realinhando a nossa visão. O verso 4 vai dizer assim: suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim. A gente já está tão preocupado com aquilo que é mal, que a gente não enxerga o que é bom. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha a visão de Isaías: eu sou um pecador diante do Deus Todo-Poderoso. Ele está mentindo? Não. Assim é como ele se vê. Eu preguei aqui, eu acho que foi na quarta passada. Como está todo dia tendo culto, eu me perco que dia que foi. Quando os discípulos vão falar assim para Jesus: mestre, viram um homem cego, de nascença. Cego do quê? Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Os discípulos, presta atenção, a Bíblia diz que Jesus chegando, a multidão viu um homem cego. Os discípulos viram alguém que pecou. Alguém está debaixo de maldição aí. E Jesus disse: nem ele, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que manifeste as obras de Deus. O que é isso? Todo mundo está olhando com maus olhos. A multidão diz: é um cego, não tem jeito. Os discípulos dizem: alguém pecou. Jesus diz: eu vou fazer a obra do Pai, eu vou jogar a luz onde está escuro. Que Jesus continue enxergando os cegos em nós e através de nós hoje. Que Jesus continue encontrando pessoas que vão dar crédito a Ele, e que até na mais densa escuridão vão encontrar luz, vão encontrar uma oportunidade de brilhar. Isaías fala: eu sou um pecador, e é verdade, ele não está mentindo, porém ele está vivo, ele tem oportunidade. Quem é que está vivo? Você tem oportunidade. Você pode ter chegado aqui, entrado por essas portas dizendo: eu sou o pior pecador que existe, mas você veio, você tem oportunidade. Ao invés de olhar com os olhos da acusação, da condenação, da autocomiseração, do não tem jeito, olha com os olhos de: eu cheguei até aqui, posso não ter chegado tão bem quanto queria, mas eu cheguei. A minha vida pode não estar tão boa quanto eu gostaria, as coisas, mas eu estou aqui. E aí eu lembro, em 2015, se eu não me engano, ou no início de 2016, mas eu creio que foi 2015, eu estava trabalhando, ajudando meu sogro na fábrica de pães em Mauá. Ia para lá algumas vezes por semana, depois passei aí só, acho que de segunda e mais um dia, e ajudava em algumas coisas do administrativo, banco e tal. E nessa época eu estava indo também mais dias, eu não era só de segunda não, já estava indo ainda mais dias, deve ter sido 2015. E eu lembro que eu estava voltando nada, eu estava indo, e era quarta-feira, e eu já preocupado com a mensagem que eu ia ministrar à noite, e ainda não tinha uma mensagem. E eu fui: Deus, eu preciso de uma palavra que eu quero ministrar hoje à noite. Fui, e nada. Voltei. Quando eu estava voltando, eu comecei a orar. Alguns de vocês vão lembrar que eu já contei esse testemunho aqui. Falei: Senhor, eu preciso de uma palavra, mas parece que está tudo fechado para mim, eu não recebo uma palavra. Estou ouvindo louvor, parece que eu não sinto sua presença. E fiquei tentando orar e parece que não acontecia nada. Você já passou por isso?
Você ora, parece que Deus foi embora, você ficou sozinho. E eu perseverei, daqui a pouco eu falei, Senhor, o justo vive pela fé. Então pela fé, eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada, eu não sei o que pregar, mas eu estou aqui. E eu vou te adorar, eu dentro do carro. E eu vim de Mauá a São Bernardo dizendo, eu estou aqui. Eu não sei o que fazer, eu não sinto nada, mas eu estou aqui. E eu quero te adorar. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. No final Deus encheu aquele carro de glória chegando aqui. E foi um culto, chegando em São Bernardo, a igreja ainda era na América Brasiliense. E foi um culto extraordinário. Alguém lembra disso? Que eu dei o testemunho? Assim lembra? Extraordinário. A gente precisa guardar isso no coração. O fato de eu não enxergar, não me sentir, ou não impede Deus de fazer o que Ele tem para fazer. Ele diz, o verso seguinte, 6. Então um dos serafins voou em minha direção. Isaías pediu isso? Isaías clamou, Senhor, me purifica. Senhor, manda um serafim aqui para me tocar. Ele fez essa oração? Irmãos, olha, isso aqui é muito profético. Pega essa aqui, ó. Até o que você não pediu, mas Deus sabe que você precisa nessa noite. Deus vai liberar anjos para tocar você e liberar sobre a tua vida. Até aquilo que a gente ainda nem pediu, mas Deus sabe que é a nossa grande necessidade agora. Deus está movendo anjos, porque você veio, porque você não negligenciou, porque você encarou, mesmo sentindo falho, pecador, sujo, perdido, você não desistiu. Então receba o toque de Deus aí. Um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Qual foi a participação de Isaías nesse processo de transformação, restauração, purificação da vida dele? Qual foi? Ele pediu a Deus? Ele apontou que tinha que trazer aquela brasa viva, ardente? A única coisa que ele precisou fazer é estar diante de Deus. Você veio para estar diante de Deus hoje? Então se prepara que o que você não pediu, Deus já está preparando. Aquilo que Ele sabe que é necessário. A Bíblia diz que Ele sabe o que nós vamos pedir antes da gente pedir. Agora imagina o que a gente nem pediu, mas precisa, Ele já sabe. Aí o verso 7 vai dizer, tocou meus lábios com a brasa e disse, veja, essa brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi o quê? Isaías estava certo que ele tinha culpa, que ele era um homem de lábios impuros, tudo estava certo? Como você sabe? Porque se a culpa foi removida, quer dizer que ela estava lá. Isaías não chegou um super santo que se acha pecador. Isaías chegou um pecador que reconhece que é pecador. Deus não tem dificuldade com um pecador que reconhece que é pecador. Mas Deus resiste ao soberbo, o pecador que se acha santo. Essa é boa para anotar e não esquecer o ano inteiro. Deus não tem problema com um pecador que reconhece que é pecador, mas que quer estar diante do Senhor, sabendo que Ele pode mudá-lo. Agora Deus resiste ao soberbo, ao pecador que se acha muito santo, que se acha o sabe tudo, que se acha e que se acha. Irmãos, a gente está se gastando aqui 12 dias. Eu faço live todo dia, 1h30. Algum dia deve ter sido, acho que domingo foi, acho que 1 hora, foi mais rápido. Mas todos os outros dias 1h20, 1h30, falando, ministrando. Tem gente que não dá a mínima. Tem gente que se tiver alguém acompanhando a live, a pessoa estiver do lado, ela sai para fazer outra coisa. Não dá a mínima. Porque Deus está falando. Para entrega. Para dedicação de cada um que sai da sua casa. Eu estou aqui. Numa parte eu estou mais confortável que vocês. Eu estou aqui. Vocês têm que se locomover. Em outra parte vocês estão mais confortáveis. Vocês vão e vêm. Eu só fico. E está tudo bem. Cada um está fazendo a sua melhor entrega. Deus não tem dificuldade com os erros que cometemos. Agora o que fecha em Deus é quando a gente não é humilde para dizer, Senhor, eu errei. Estou vindo buscar uma mudança. Isaías foi à presença de Deus, mesmo sendo pecador. Veja, essa brasa tocou seus lábios, sua culpa foi o quê? Removida, e seus pecados foram o quê? Perdoados. Os lábios de Isaías agora são santificados através do toque do altar. Uma brasa viva do altar tocou os lábios dele.
Aí a gente sabe, não vamos colocar melhor, vai, verso 8. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi. O que ele respondeu? Aqui estou, envia-me. Tem muita gente que está esperando uma mudança na sua vida que não vai acontecer, porque a pessoa não está disponível para dizer: eis-me aqui para Deus. Ela quer ser curada só para ela desfrutar. Ela não quer ser curada para honrar Deus com a sua cura. Irmão, quem já leu na Bíblia que quando um espírito mau sai da vida de alguém, ele rodeia a terra procurando um lugar, não encontrando, ele volta para aquela antiga habitação, e encontrando aquela casa como? Alguém sabe? Eu esqueci. Varrida e adornada. Varrida é o quê? Limpa. E adornada é o quê? Enfeitada, arrumada. Ele entra. Não, peraí, pastor. Mantive minha casa limpinha, o diabo entrou. O que espanta o diabo não é a limpeza da tua casa, é com o que ela está cheia. A casa varrida e adornada é algo que está até limpo e bonito, mas não carrega a glória de Deus, não carrega a luz de Deus. A Bíblia diz que ele volta com 7 espíritos piores, e o segundo estado é pior que o primeiro. Eu sempre ouvi uma coisa e é de se pensar: uma cura que Deus me deu e eu não honrei, um dia eu posso me deparar com esses 7 mais 1, que vão vir cobrar e dizer: ele não honrou a Deus, ele recebeu Deus, mas não honrou. Então nós temos legalidade para entrar, porque recebeu de Deus e não honrou a Deus. A vida financeira foi mudada, mas não honrou a Deus. Começou a encher a vida só de si mesmo, de si mesmo, de si mesmo, de si mesmo. Já começou a dizer não para Deus, que nunca tem tempo, nunca pode, nunca dá, nunca. Começou a ser infiel. Volta com 7 piores. O segundo estado é pior que o primeiro, porque há uma legalidade. O mesmo no casamento, o mesmo no ministério ou em qualquer outra área. Se eu negligenciar o que Deus me deu, o diabo vai cobrar a conta. E vai dizer: aí, o Senhor deu dons. Aí, ó, o Senhor deu capacidade. Está te negando. Eu posso entrar. Eu não posso entrar enquanto ele é teu. Mas agora não está sendo teu. Está vazio. Está até bonitinho. Ele continua indo para a igreja. Ele não está mais drogado, atrapalhado, mas ele não está honrando. Lembra quando ele estava perturbado e disse: se Deus me libertar eu vou testemunhar? Lembra quando ele estava com o casamento destruído e disse: se Deus restaurar eu vou testemunhar? Lembra quando estava morrendo e falou: se Deus me salvar eu vou testemunhar? Lembra quando estava falido e falou: se Deus me prosperar eu vou testemunhar, eu vou servir, eu vou ser minha... Deus mudou, e agora o que apresenta para Deus são desculpas em cima de desculpas. Olhos, como estão os nossos olhos? Está na hora da gente olhar quantas vezes o anjo já nos tocou, quantas vezes o meu pecado foi tirado. Irmãos, eu não tenho como contar isso. Mais alguém? Quantas vezes eu pensei em desistir e ele veio e me tocou. Ele me tocou direto numa oração, ele me tocou direto na intimidade, ele me tocou com uma palavra, ou às vezes ele me tocou com um abraço seu, com um testemunho seu, com alguém dizendo: obrigado, valeu a pena, foi usado. Alguém mais? Às vezes a gente presta a desistir. Esses dias, um dia desses qualquer, de qualquer tempo, de qualquer mês, de qualquer ano, um irmão veio falar comigo. E ele falou assim: pastor, passei isso. Falei: eu sei bem o que é isso. É isso? É, pastor. Ele falou: pastor, e teve um dia que eu fui até um estabelecimento comercial. Quando eu cheguei, veio uma criança de dentro daquele estabelecimento. Aquela criança me deu um abraço tão gostoso. E aquela criança não é tão próxima a mim. Não é nem próxima. Mas me deu um abraço tão afetuoso. Bem pequena a criança. E depois ainda fez um desenho. E me fez um desenho mais bonito que eu sou. Aí eu falei: essa parte não é tão difícil. E falou: pastor, mudou meu dia. Mudou o meu dia. Eu saí de lá reconhecendo. Irmãos, aquilo é Deus tocando.
Essa mensagem vai abrir os meus e os seus olhos para ver a bondade de Deus aqui na terra. E a gente vai começar a perceber que no abraço de uma criança, no sorriso, no muito obrigado de alguém, no Deus te abençoe, em tantas coisas, ali está o Senhor nos tocando com a brasa viva e removendo o que não presta de nós. Como estão seus olhos? A sabedoria está subindo a montanha e lá de cima ela está apontando para a gente: Deus ama vocês, Deus tem um projeto nobre com vocês, Deus tem luz em meio à escuridão, Deus tem salvação em meio à ameaça de perdição, Deus tem cura no meio da enfermidade, tem provisão e prosperidade até no meio de uma falência. Ele é Senhor. Ele tira uma brasa viva dele mesmo. O altar é dele. O altar só é santo por causa da presença dele. Não existe altar santo por si só. Aqui é só uma plataforma. Aqui é uma plataforma construída. Se torna um altar quando a gente vem ministrar, quando a gente vem utilizar esse espaço para a glória de Deus, então se torna um altar. Quem entende isso? Agora a Bíblia diz que nós também somos templo de quem? Que tipo de altar é o seu corpo? Pastor, o meu corpo é um altar ao pecado, à pornografia, à preguiça. Meu corpo é um altar ao açúcar, ao óleo, à gordura, à ociosidade, à procrastinação. Num caminho daqui lá na porta, alguém pode me levar até a porta? Porque não entra carro aqui, né? Então para ir até a porta, será que alguém pode me dar uma carona? Vós sois templo do Espírito Santo. E como que a gente está cuidando desse templo? É um altar. Quando é para a glória de Deus, se torna um altar. A presença dEle. Deus, o Senhor me deu um corpo, eu preciso cuidar. Deus, o Senhor me deu uma mente, eu preciso cuidar, encher de bons pensamentos. Paulo vai dizer isso aos Filipenses no capítulo 4, no versículo 8. No mais, irmãos, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é louvável, se há boa fama, se há louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. O que é isso? Paulo dizendo: faça da sua mente um altar para Deus. É Deus que santifica o altar, é Deus que estabelece. E o Isaías estava no meio de uma visão de vida no meio da morte. No meio do luto, ele viu esperança e vida. Eu termino dizendo para você que no meio da dor, da perda, do luto, da enfermidade, da crise conjugal, do que for, Deus escolheu eu e você para estarmos juntos aqui essa noite para dizer: realinha teu foco, realinha tua visão, enxerga bem, porque a luz de Deus chegou para a tua vida, para mudar esse cenário e levantar através do teu testemunho, do nosso testemunho, um altar que vai honrar o nome de Jesus na terra e vai ajudar a salvar pessoas, a reconhecer que Deus pode salvar e quer nos levar para o céu. Só quem crê diz, pode aplaudir a Jesus.